não podemos dar com ele. E eles temeram. Então, amados, quando nós vamos tomar posse de algo, nós vamos ter que expulsar os invasores. Ainda que eles são habitantes lá, mas Deus deu a terra de Canaã para o seu povo e eu tenho que mandar eles embora. Mas com violência, eles precisaram ser mortos. Todos aqueles que habitam em lugar que Deus nos deu precisam ser expulsos. Eu tenho que expulsar com violência, mas não é na carne, é no espírito. Eu tenho que entrar em guerra. Então, se há algo que Deus já me deu, mas alguém está dominando, algo está impedindo de eu tomar posse, o que eu tenho que fazer? Guerra. Porque a Bíblia diz que o reino do Espírito é tomado com violência. Então eu não posso chegar, Deus me deu uma terra, Deus me deu uma casa lá, e lá tem intrusos. E eu vou chegar lá e falar assim, Satanás, sai daqui, por favor. Eu vou chamar Jesus, viu? O diabo vai sair. Eu tenho que chegar lá e entrar em guerra. Fazer guerra. Invocar, clamar, expulsar os demônios. Você vê quando manifesta demônio, você vai lá pegar a pessoa, está toda violenta, você vai ficar assim, sai em nome de Jesus. Você vai querer ser tudo delicadinho com o demônio. Você tem que ir com autoridade, com ousadia. Não é? Então, nessas horas, você vê que em nós, quando vai expulsar um demônio, tudo muda, né? A voz, a gente fica assim, irreconhecível. A voz, você tem que falar com voz de autoridade, você tem que dar uns gritos, né? Mas não é com o grito que o demônio vai sair. É com o Espírito Santo, é com o nome de Jesus, é com o sangue do Cordeiro. Mas o seu posicionamento físico demonstra a sua posição espiritual. Certo? Então, amados, tudo aquilo que Deus mandou sujeitar, eu tenho que dominar. Quando você compra, quando você vê lá o treinador de cavalo, né? Pega um cavalo selvagem, ele tem que dominar, até amansar o cavalo. Não é assim? Então, aquilo que eu quero como posse, eu vou ter que sujeitar, dominar. Eu vou ter que conquistar. Acorda, Márcio. Nós temos, então, amados, que entender que a nossa batalha é ferrenha. Não podemos baixar a guarda. Outra bênção era comer ervas e frutos. Deus deu toda a provisão, todo o sustento físico. Está lá em Gênesis 1:9, 1:29 e 2:9. Né? Toda a sementeira, todos os frutos, Deus deu como provisão. Adão não precisou plantar nada, não fazer nada. Já estava tudo lá plantadinho, bonitinho. Só tinha que cuidar. E ele deu também um trabalho para o homem. O homem não ia ficar lá deitado eternamente em berço esplêndido. Ele não ia pôr lá uma rede e ficar lá tudo, né? Ele teve que trabalhar. Deus falou para o homem, lavra e guarda. Tanto a terra física como a espiritual. Está lá em Gênesis 2:25. O homem foi criado para trabalhar. Né? Provérbios fala, João fala, aquele que não quer trabalhar, não coma. Digno é o trabalhador do seu salário. Então o homem foi criado para trabalhar, para honrar aquilo que o Senhor mandou, para ser o sustentador. Com o suor do seu rosto, vai tirar o seu sustento. Quando o apóstolo Paulo fala que ele trabalhava para não dar motivo para o povo falar, ele não estava falando só do trabalho que ele trabalhava na fábrica. Ele estava falando que o trabalhar dele, o que era? Expulsar demônio, ganhar vidas. Ele fazia o trabalho dia
e noite. Seja a vida do pastor Mimura, todo o tempo está lá trabalhando. Apóstola Raquel trabalha em todo o tempo. E ele fala assim, que digno é o homem, o trabalhador do seu salário. Então, muitas não reconhecem isso como um trabalho. Não reconhece que isso perde horas de sono, tempos de lazer, né? Aí, se o pastor ganha um pouquinho melhor, ou ele compra um carro novo, já falam que estão usando dinheiro da igreja. Mas ninguém vê o que o pastor faz. O tempo que ele ora, o tempo que ele cuida das ovelhas, o tempo que ele serve a igreja. E quando o resultado, né? Quando ele compra uma roupa de marca, quando compra um carro novo, compra alguma coisa para casa, já fala que tá o quê? Usando o dinheiro da igreja. Mas quando vê lá, quando ele ficou lá horas sem dormir, cuidando das ovelhas, né? Ninguém vê isso. É só o que nos convém. Só vemos aquilo que, né? Então nós temos que ver com os olhos do Senhor. Quer falar alguma coisa demais aí? Já preparadas, pronta para fazer algo, mas tá ainda. Sabe Só não engorda. Tem umas que já tá bom pro matadouro já. Então, o homem foi feito, Deus deu essas condições para na sua aliança, certo? Mas também teve as palavras de maldição. Vamos ver lá em Gênesis 2:17. Lê aí, Rieco, bem alto. Eu entendi isso daí ontem, essa semana. Dá a entender quando a gente fala aí, certo? No dia em que comer, certamente. Dá a entender que era imediato, né? Comer e já morria. Se fosse assim, Adão e Eva tinham morrido no mesmo instante. Né? Mas ele morreu, como nós vimos ontem, 900 anos depois que ele comeu o fruto. Mas Deus não estava falando da morte física, estava falando da morte espiritual. A partir do momento que Adão comeu do fruto, ele morreu espiritualmente. Ele foi desligado da comunhão com o Pai. Acho que foi o dia mais terrível na vida de Adão, porque ele sentiu que perdeu a comunhão. Todos nós, quando pecamos, nós sentimos no nosso espírito que parece que o Espírito Santo ficou tão longe de nós. Daquela sensação do vazio quando nós pecamos. Aquele menino que eu falei para vocês, ele só foi se arrepender. Ainda que ele estava fazendo tudo aquilo, fazendo os pactos com Satanás, o diabo fazia ele ir para as discos toda semana, e ele chegava lá e ele se sentia tão triste. Mas quando ele estava lá, ele olhava alguém, às vezes encontrava alguém desviado, Deus começava a ministrar para ele sobre aquela pessoa e mandava pregar para aquela pessoa. Imagine como uma pessoa se sente. Está fazendo pacto com o diabo e chega lá e Deus começa a falar daquela pessoa para levar a pessoa de volta para ele. Ele estava ficando doido. Ele só se arrependeu, ele só foi pedir ajuda quando ele percebeu que o Espírito Santo estava saindo da vida dele. Quando ele estava percebendo que o Espírito Santo estava saindo, e ele sabia que se o Espírito Santo saísse, ele perderia a salvação. Então,
Eu já senti assim. Quando você parece que o Espírito Santo está tão longe, que Deus virou as costas para você. É terrível. Imagine como Adão se sentiu naquele dia. Porque ele percebeu uma coisa que ele nunca tinha percebido. Que ele viu todo o tempo nu. E naquele dia ele olha para Eva com outros olhos. Ele olha para ele com outros olhos. E aí começa a vir tudo aquele pensamento, né? Que já é humano, que já não era mais celestial. Imagina que dia terrível deve ter sido para Adão naquele dia. Então, com certeza não foi fácil. Então, quando Deus fala, o dia que você comer do fruto, certamente morrerá. E ele não falava de morte física, mas de morte eterna, espiritual. Foi o que eu entendi ontem, quando eu falei aquele negócio para Carol, mas eu nunca tinha pensado daquela maneira. Quando Deus falou na lei de Moisés, honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Deus não estava falando da morte física, mas estava falando da morte espiritual. Quem não honra pai e mãe vai para o inferno. Não está falando que vai morrer fisicamente, vai mais morrer eternamente. Eu entendi isso ontem, a hora que eu falei assim, em tom de brincadeira, mas foi a primeira vez que eu entendi daquela maneira. Deus não estava falando da morte desse corpo, Deus estava falando da morte eterna. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus como ela fala, porque Deus nunca vai falar uma coisa. O fim da palavra de Deus não é o hoje, é o eterno. Deus está nos preparando para a eternidade. E eu é quem vou escolher onde eu vou passar a minha eternidade. Honrando a aliança do Senhor, morrendo a cada dia para mim mesmo, tomando a minha cruz, negando o meu eu, até chegar ao ponto de dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu realmente estou crucificado com Jesus. Romanos 5, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ok? Então nós temos aí a palavra, a condição da bênção e da maldição. Qual era o termo dessa aliança que Deus fez ali no Jardim do Éden? Era de confiança e de obediência. O que Deus queria somente de Adão era obediência. Só houve uma proibição. Já pensou? Hoje, quantas proibições nós temos? Né? Quantas vezes a gente fala, tudo não pode nessa igreja, tudo não pode. Né? E naquela época ali de Adão só havia uma proibição. Não coma da árvore. O resto você pode fazer tudo, Adão. Mas só não coma da árvore. Né? Parece que quando é assim, fica mais tentado a fazer. Tinha tanta coisa para ele comer, tinha tanto fruto para ele comer, tinha tanto animal para ele cuidar. E a Eva vai justamente naquela árvore. Né? Vai justamente naquela árvore. Então, amados, outra coisa que nós temos que aprender. Se você for mexer nesse piano, é pecado você mexer nesse piano? É pecado? Mas a partir do momento que eu dizer,
Não mexa no piano. Quem mexer vai estar em pecado. É isso que nós temos que entender. Quando fala não assista televisão. Ah, mas todo mundo assiste. Mas eu estou dizendo não assista televisão. E se eu assistir, o que acontece? Eu estou em pecado, desobediência. E essa desobediência que vai nos levar para o inferno. Quando a mãe fala não coma, deixa para janta. E vai lá e come escondido. É desobediência. Essa desobediência nos leva ao inferno. O pecado não é o comer, é o desobedecer. Se Deus não tivesse falado nada para Adão que não era para comer, ele não iria morrer, não iria pecar. Mas quando Deus falou, não comas, a partir do momento que Deus falou, não coma, se tornou o quê? Pecado. Então nós temos que entender isso. A partir do momento que diz não faça, e se eu fizer, eu estou pecando, desobediência, rebeldia, e todo rebelde vai para o inferno. Isso é muito sério. Muitas vezes nós falamos alguma coisa que não faça, e passa um tempo, até às vezes eu mesmo esqueço. E aí alguém vai lá e faz. A palavra foi liberada. Vai ficar isento disso? Não vai. Porque a palavra foi liberada. E no reino do Espírito não existe passado nem futuro. É sempre um eterno presente. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então, amados, o termo daquela aliança ali foi o quê? A obediência de Adão e Eva. Vamos ver lá em Romanos, ainda em Romanos, capítulo 5. E 21. Romanos 5, 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, onde abundou o pecado, quando veio a lei, o pecado transbordou. Porque enquanto não há lei, não há pecado. Mas o dia que a lei vem, né, vai mostrar os pecados. E mais abundou o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E isso é para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o termo dessa aliança era que houvesse apenas o quê? Obediência, confiança na palavra que Deus liberou. Não havia um juramento nessa aliança, mas o livro da aliança é o livro de Gênesis, está tudo registrado ali, né? Tudo que Deus falou ali no Éden ficou tudo registrado aqui nesse livro. Isso foi toda a palavra dessa aliança. E o sangue dessa aliança qual é? Qual foi o sangue quando Deus fez aliança ali no Éden com Adão? Qual foi o sangue, qual foi o sacrifício que Deus fez? Foi quando Deus fez Adão dormir. Ali foi o primeiro sacrifício, o primeiro derramar de sangue. Deus fere Adão, dá uma anestesia geral em Adão, e ele fere ali na sua costela e tira a sua esposa. E ali há um derramar de sangue. Ali, marcando a aliança de Deus com o homem. E ali tipifica o primeiro noivo e a noiva de toda a criação. E nós vamos ver que depois Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, como Deus mostrou, como Deus falou ali, através da apóstola Raquel, né, no casamento. Que revelação, quando Jesus foi ferido pelo soldado,
saiu água e sangue. Jesus manifesta o seu primeiro milagre num casamento. Transforma a água em vinho. E quando Adão foi ferido, derrama o quê? Água e sangue. Está tudo aqui na costela, tudo se referindo a aqui, da onde a esposa foi tirada, para que andar a ajudadeira idônea. Por isso que fala em Hebreus que o juízo de Deus veio sobre Adão, porque Adão é quem pecou, mas Eva foi enganada, porque primeiro foi feito Adão, depois a mulher, e é por isso que Deus fala assim, Adão escutou a Eva, Adão ouviu a Eva e por isso pecou. Ele deu ouvido à sua esposa e não deu ouvido a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu proíbo que mulher fala na igreja. Porque primeiro foi criado Adão, depois a mulher. Porque quando Adão foi dar ouvido da mulher, é o estrago que ele fez. Vocês nem falam amém agora, né? Toda mulher que não se submete à palavra de Deus, ela é usada para tirar o homem do caminho de Deus. Ainda que seja crente, porque a mulher, ela tem um dom, uma perspicácia de conseguir dominar o homem. E quando a mulher não se submete à vontade, à palavra de Deus, ela se torna uma Jezabel. E Adão, em vez de dar ouvido a Deus, ele ouviu Eva. E a Bíblia em Gênesis fala, Adão deu ouvido a Eva e por isso ele pecou. Ok? Mas quando a mulher resolve dar sua boca para Jesus, sai de baixo, né? Não há cão que resista também. O sangue da aliança, o sacrifício, então nós vemos aí que foi, né, quando Adão foi ferido. E quem foi o mediador desse sacrifício? Não havia sacerdote, né, não havia ali nada ainda. Quem foi que mediou foi o próprio Deus. Lá em Gênesis 2, 21 diz, foi o próprio Deus que foi o mediador dessa aliança. E o lugar, o santuário, porque todo sacrifício tinha que ter um santuário, um lugar, o templo. O santuário foi o próprio Éden, o lugar, o paraíso terreno, que ali continha a árvore da vida. Está lá em Gênesis 3, 24, 2 Coríntios 12, 3 e 5, Apocalipse 2 e 7. Então foi feito ali no santuário, onde estava a árvore da vida. Então, se esse sacrifício foi feito ali no Éden, e estava ali a árvore da vida, então quer dizer que quem estava lá? O próprio Jesus foi testemunha dessa aliança. Amém? Então, ele estava lá como testemunha. Aí nós vemos a parte do sangue. Terceiro, o selo dessa aliança. O selo dessa aliança, o sinal visível dessa aliança era a árvore da vida. Era a própria árvore que estava lá. Era a testemunha final da redenção do homem e da restauração ao pleno relacionamento da aliança. Então a aliança da vida estava ali como testemunha daquela aliança que Deus estava fazendo com o homem. A primeira aliança que Deus faz com o homem, quem está lá presente? A árvore da vida. E chegamos lá em Apocalipse, a árvore da vida está lá. O que vai servir a árvore da vida? Vai dar fruto todos os meses. Vai ser cura para as nações. As suas folhas vão ser cura. E o seu fruto todos os meses vão dar alimento para as nações. Então você vê, a aliança, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem fim. Quem estava presente na aliança ali no Éden? A árvore da vida. Quem vai estar, quando fechar essa aliança, quando se concluir essa aliança, quem está presente? A árvore da vida. Que coisa, Deus faz tudo
perfeito. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada bagunçado. Tudo dele é planejado. Ok? Então essa aliança é única por ser feita antes da entrada do pecado. Declara o propósito criador para o homem, incluindo o relacionamento de aliança, caráter, domínio, fecundidade, a vida eterna, mediante a fé e a obediência. Então, tudo que está incluído nessa aliança é o relacionamento, o caráter, o domínio, fecundidade, vida eterna, através da fé e da obediência. Ok? A queda do homem trouxe a necessidade da revelação das alianças redentivas para trazer o cumprimento dessa aliança. Isso se tornou possível na nova aliança, que restaura o homem em tudo quanto foi perdido na aliança edênica. A árvore da vida apontava para Cristo, a vida